9h30 pelo horário de Brasília. Muito bom dia para você que está com a gente aqui na CNN Brasil. A gente está ao vivo a partir de agora. Comigo, Muriel Porfírio, a gente vai juntos até às 11 horas da manhã. Tem muita informação, muita notícia, não só aqui no Brasil, mas, claro, pelo mundo. Então eu conto com a sua companhia pelas próximas horas. Vamos já começar em Brasília, gente, porque a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra um recurso da defesa do general Walter Braga Neto, que pede a revogação da prisão preventiva do militar. Vamos conversar ao vivo com a Gabriela Veras, que traz os detalhes para a gente, então. Gabi, bom dia para você. Muito bom te ter aqui nesse plantão com a gente também. Oi, Muriel, um ótimo dia para você também, um ótimo plantão para a gente. Bom dia a todos que estão por aqui na nossa companhia. E isso, a Procuradoria-Geral da República, vale a gente lembrar, já tinha se manifestado de forma favorável à prisão de Braga Neto, mas mais recentemente se posicionou, se manifestou também contra um recurso da defesa de Braga Neto que pedia a revogação da prisão preventiva do militar. Vale a gente trazer um trechinho aqui da íntegra do que disse esse documento assinado aí por Paulo Gonet. Abre aspas, dada a permanência dos motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva e a inexistência de fatos novos que alterem o quadro fático probatório que embasou a medida, não há que se cogitar da sua revogação. É o que diz aí, portanto, o documento assinado por Paulo Gonet, manifestando a posição da Procuradoria-Geral da República com relação a um pedido da defesa de Braga Neto. Braga Neto que está preso há uma semana, foi preso no último sábado por conta das investigações que tratam sobre um suposto plano golpista, uma tentativa de fazer com que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanecesse no poder. De acordo com as investigações, a partir também da delação de Mauro Cid, eles chegaram ali a um consenso de que Braga Neto estava mantendo contato ali com algumas pessoas alvos dessa investigação e tentando ali pegar mais informações, principalmente com relação à delação premiada. A PGR, como eu disse, já havia se manifestado de forma favorável a essa prisão preventiva que aconteceu na semana passada, sob a justificativa que a medida evitaria qualquer tipo de interferência nas apurações dos casos. Em depoimento no dia 5 de fevereiro de 2024, vale a gente relembrar, Mauro Cid confirmou que Braga Neto e outros intermediários chegaram a procurar o pai dele, Lorena Cid, por telefone para saber as informações sobre as delações. O que a defesa do general Braga Neto diz? Que não houve qualquer tipo de obstrução às investigações e os advogados disseram também que se manifestarão nos autos após terem plena ciência dos fatos que ensejaram a decisão proferida. Volto com você, Muriel. Muito bem. Gabriela Veras, obrigada pelas informações. Já já a gente volta a conversar mais um pouco. E o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de quase 2 milhões de reais dos alvos de uma operação que apura a venda de decisões judiciais no Mato Grosso. O valor se refere ao suposto dano que teria sido causado por esse esquema. E a medida atinge o desembargador João Ferreira Filho, do Tribunal de Justiça do Estado, e as servidoras do tribunal, Maria de Lourdes Guimarães, esposa do magistrado, e Alice Terezinha Artuso. A decisão do ministro está em sigilo e atende a um pedido da Polícia Federal. E segundo as investigações, diversas operações imobiliárias teriam sido feitas pelos investigados com o objetivo de acobertar a origem ilícita desse dinheiro. E o Ministério Público Federal e o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá investigam o senador Davi Alcolumbre pelo suposto uso de um jatinho particular em nome da empresa Saúde Link, que tem contratos com o governo do Amapá. Jonas Maia vem conversar com a gente, também está com a gente nesse plantão e vem trazer as informações, então, sobre essa investigação. Tudo bem, Jonas? Quanto tempo? Bem-vindo e bom dia. Quanto tempo, Muriel? Ótimo dia para você, bom falar contigo, quem está acompanhando a gente também. Essas investigações foram levantadas pela CNN e correm sob sigilo no Ministério Público Federal do Amapá e também no Tribunal Regional Eleitoral, sobre esse suposto uso de um jatinho particular de uma empresa beneficiada por emendas parlamentares, justamente do senador Davi Alcolumbre, que é presidente da CCJ do Senado e candidato a presidente da Casa também a partir do ano que vem, por conta dessas emendas que foram repassadas
ao Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarete, uma ONG que atua em Macapá e que contratou a empresa Saúde Link, dona dos jatinhos, para fazer o programa Mais Visão em Macapá, no Amapá como um todo. E aí a gente fez esse levantamento com base nos documentos lá do governo do Amapá também e também do Ministério Público Federal, que mostram que o senador repassou emendas no valor de 15 milhões entre 2021 e 2022 e que essas emendas foram para a Secretaria de Saúde e para essa empresa Saúde Link, que é a responsável por esse programa Mais Visão, que foi descontinuado por conta de supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público do Estado e que também é dona do jatinho particular que está sendo alvo dessas investigações por supostamente o senador usar durante a campanha eleitoral em 2022 e continuar usando, segundo os políticos que a gente ouviu ao longo dessa semana em Macapá. Eu estive em Macapá essa semana, juntamente com a equipe da CNN, apurando essas informações e os políticos de lá, autoridades que estão investigando esse caso, dizem que esse uso continua. E aí tem mais outras questões também, Muriel. Por exemplo, nesse processo que corre sob sigilo na Justiça Eleitoral, alguns documentos da FAB, a Força Aérea Brasileira, embasam esse suposto uso. Por exemplo, 2 aviões da Saúde Link estavam no hangar da família Alcolumbre em Macapá nos dias 16 e nos dias 17 também, 16 e 17 de agosto de 2022, durante a campanha eleitoral em que o senador foi eleito pelo estado do Amapá. Também tem outra questão, que no dia seguinte um outro avião da mesma empresa também estava em Macapá em um deslocamento para Brasília. A Justiça Eleitoral apura se o senador usou para deslocamento de Brasília e para o interior do Amapá e também para a capital, Macapá, durante a campanha eleitoral. E se continua usando o avião dessa empresa que recebe, é beneficiada por emendas parlamentares no valor de 15 milhões que ele mesmo repassou. E tem um outro ponto também que ainda é investigado, Muriel, é que esse mesmo avião que foi visto, registrado pela FAB, foi apreendido pela Polícia Federal um mês antes desses registros, em julho de 2022, de acordo com os documentos que a CNN obteve em Punta Porã, em Mato Grosso do Sul, na fronteira do Brasil com o Paraguai, por contrabando. Isso porque tinham produtos ilegais, sem qualquer registro, também produtos que não tinham atestado de idoneidade e também um total em espécie de 100 mil reais, além de alguns valores em dólares também. Houve essa apreensão do jatinho da empresa que recebe emendas parlamentares e aí houve um acordo com o Ministério Público Federal no valor de 10 salários mínimos, um total de 13 mil reais e por isso o avião foi liberado. O avião liberado passou a ser usado supostamente pelo senador Davi Alcolumbre no Amapá e por isso que vem essa investigação do Ministério Público Federal, da Justiça Eleitoral, que pode, se atestar que houve uma improbidade, caçar o mandato do senador. Esse é o pedido inicial da Justiça Eleitoral do Amapá, que está em processo ainda. O que dizem é que não podem passar mais detalhes além dessas informações, porque o caso corre sob sigilo ainda e tem muita questão a ser esclarecida, muitos depoimentos a serem colhidos. Para finalizar, então, a gente essa semana inteira pediu o posicionamento do senador, da equipe dele sobre essas questões, a gente não teve nenhuma resposta. Muriel? A gente fica, claro, aguardando a resposta do senador, ver se vai vir algum retorno, algum posicionamento com relação a essa investigação. Apuração importantíssima que você traz, a gente vai ficar de olho nos desdobramentos desse caso, porque além dele ter a possibilidade de ter um mandato cassado, tem uma questão também que envolve a eleição no Congresso, né, que começa no ano que vem, as discussões que já se estendem já há bastante tempo, mas que efetivamente acontece no ano que vem e que pode alterar realmente essa disputa. Obrigada, Eli Jonas, pelas informações. A gente conversa ainda hoje mais um pouquinho. Pessoal, agora a gente fala de saúde pública, porque o artigo que popularizou o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina como tratamento para a Covid-19 foi despublicado por questões éticas e falhas científicas. 3 dos próprios autores da pesquisa levantaram preocupações sobre a metodologia e conclusões do material, levando a empresa holandesa Elsevier a publicar uma retratação sobre esse estudo. A hidroxicloroquina é originalmente indicada para o tratamento de doenças como lúpus, malária e artrite. Mas, depois dessa publicação de um artigo, lá em julho de 2020,
O uso, a gente sabe bem, sem previsão na bula, passou a ser indicado para combater a Covid-19 por alguns médicos, inclusive aqui no Brasil. O debate que dividiu a classe médica em diversos países, a Organização Mundial da Saúde, no entanto, nunca recomendou de forma oficial o uso do medicamento. Mais tarde, outros estudos passaram a relacionar o uso do remédio a efeitos colaterais no coração e no fígado. 3 dos autores da pesquisa entraram em contato com a revista científica para dizer que tinham preocupações sobre a apresentação e interpretação dos resultados e disseram que não desejam mais ver os nomes deles associados a essa publicação que foi feita em 2020. Bom, e depois de passar por uma pandemia e com o desafio da produção de uma vacina nacional contra a Covid-19, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, se prepara para deixar a presidência. Em entrevista aqui à CNN, ele falou sobre a maneira como as fake news prejudicaram a cobertura vacinal no país. Vamos ouvir? Foi um fenômeno, aliás, que aconteceu no mundo todo, mas esse mal que as mentiras veiculadas pela internet, as fake news, os movimentos anti-vacina, o mal que esses grupos causaram, ele vai precisar ainda de uma ação muito intensa, muito firme de governos para que o nosso país, que eu penso que foi o mais atingido, porque nós tínhamos, repito, uma aceitação vacinal altíssima, para que o nosso país retome esses patamares a bem da saúde da nossa população. Vacinas salvam vidas. Com essa mensagem, então, é importante lembrar que Antônio Barra Torres se despede do cargo hoje e para assumir a presidência da Anvisa, o presidente Lula indicou Leandro Pinheiro Safatli, servidor do Ministério da Saúde. O nome que ainda precisa ser sabatinado pelo Senado, como tradicionalmente acontece. Olhamos agora para São Paulo, gente, porque mais de 290 mil imóveis continuam sem energia elétrica depois das chuvas que atingiram a capital e a região metropolitana na sexta-feira, no caso ontem, né? O temporal teve granizo, ventos fortes, causou alagamentos em várias áreas e, claro, tem previsão de mais chuva hoje. Vinícius Murad vem conversar com a gente, pelo menos aqui na capital paulista, hoje pela manhã. Não tem chovido, mas a gente fica na expectativa porque tem previsão de mais chuva. Conta pra gente um pouco mais sobre esses estragos, porque agora é assim, começa verão, a gente sabe que vai vir chuva e aí já vem essa preocupação pro que acontece, para as consequências. Vini, bom dia para você. Bom dia, Muriel, a você e a todos que nos acompanham. Cidade de São Paulo e toda a região metropolitana continuam sob risco de fortes temporais neste sábado, dia 21 de dezembro, primeiro dia oficial do verão no nosso país. As chuvas de ontem deixaram mais de 600 mil endereços sem energia elétrica na Grande São Paulo, segundo a Enel, que trabalha para reestabelecer a energia em quase 300 mil clientes ainda sem energia. Uma frente fria é que segue avançando pelo estado e deixando regiões em estado de atenção para a instabilidade em São Paulo como um todo. O Climatempo diz que todo o estado de São Paulo deve ficar em alerta para temporal com risco de raios, fortes rajadas de vento e mais transtornos aí como quedas de árvores, o que acontece muito nessa época do ano, a gente sabe. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, prevê alto risco de eventos hidrológicos na Grande São Paulo hoje. O órgão indica que há possibilidade de enxurradas, inundações pontuais de córregos canalizados e também alagamentos na região. Neste momento, aqui na região da Avenida Paulista não chove, porém há bastante nuvens no céu, tempo bem fechado e aí a previsão de chuva para a capital paulista em todas as regiões é mais para o meio da tarde e também no início da noite é que deve chover aqui na capital paulista e também na região metropolitana. A gente, claro, segue acompanhando porque esses alertas causam diversos transtornos para a população, como ontem. Toda a cidade em estado de atenção, de acordo com a prefeitura, colocou toda a cidade em estado de atenção. Foi uma pancada um pouco mais curta, depois no início da noite também, a mesma coisa, mas já foi o suficiente para 600 mil endereços ficarem sem energia. Ainda pouco menos da metade continua sem energia na manhã de hoje, segundo a Enel. A gente, claro, segue atualizando, segue cobrando uma resposta para atualizar esse número. Muriel, é com você.
Muito bem, Vinícius Murad, obrigada pelas informações. Já voltamos a conversar mais um pouco também. E a gente segue falando, gente, sobre temperaturas e sobre o verão, que começou oficialmente hoje. E também começa hoje um fenômeno que vai dar início a essa estação mais quente no hemisfério sul, que é o chamado solstício de verão, que também marca o dia mais longo do ano para nós que estamos abaixo da linha do Equador e estamos fazendo essa mudança para o verão, portanto. Isadora Aires vem conversar com a gente direto de Gramado, traz as informações, porque em Gramado tem neve, quem procura encontra neve, mas neve de verdade mesmo não vai ter nesse verão, né? Bom dia, Isadora. Bom dia para você, Muriel. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, com esse céu azul aqui, neve de verdade, não apenas neve de mentira aqui em Gramado, que também tem em muitas atrações. O dia de hoje, como você como você disse, marca esse momento, então, de início do verão, que é quando o sol fica mais próximo, iluminando o hemisfério sul, marcando, então, o início do verão aqui pra gente e o início do inverno para o hemisfério norte. E aí, por conta disso, hoje deve ser o dia mais longo do ano. Por quê? Porque é nesse momento em que a proximidade ao Sol atinge o ponto máximo, fazendo com que seja o dia com maior exposição à luz solar. Aí a tendência é que depois de hoje a duração da luz do dia vá diminuindo cada vez mais, então anoitecendo cada vez mais cedo. E isso até o solstício de inverno, que é então quando trocam as estações, né? Quando aqui no hemisfério sul a gente tem o inverno e no hemisfério norte a gente tem o verão, que aí sim tem o menor dia de todos. Esse verão que começa hoje, então, vai até o dia 20 de março com o equinócio de outono. E aí outra coisa que a gente tem nesse período, isso aqui em Gramado, é a 39ª edição do Natal Luz. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, a cidade está toda decorada. O Natal Luz começou aqui em Gramado com diversas atrações em diversos pontos no dia 24 de outubro e vai até o dia 19 de janeiro do ano que vem. Muriel. Muito bem, Isadora, obrigada pelas informações. A gente vai ficar acompanhando, então, esse dia mais longo. É aquele dia bom para aproveitar e a gente espera que não chova, né? Que faça um dia bonito para conseguir aproveitar o verão na maior parte aí das regiões. Bom trabalho para você por aí e aproveite, coma bastante café colonial, tome bastante café colonial nesse caso, e os bolos, e os pães, e as cucas que eu amo aí de Gramado. Obrigada, Isa. Gente, vamos entender um pouquinho melhor de como é que deve ser o verão aqui no Brasil a partir de agora com a Maria Clara Sasaki, porta-voz da Tempo OK. Tudo bem, Maria? Muito bom dia para você. Quero já notícias positivas. Vamos pensar pelo menos aí para esse fim de semana. Será que a gente vai ver temperaturas mais amenas e também uma controlada aí na chuva ou não vai vir essa notícia boa? Conta pra gente. Olá, muito bom dia, Muriel. Bom dia também a todos que nos acompanham. Feliz verão para você, Muriel. A gente começando hoje a nova estação. Muita gente gosta, né? A estação favorita da maioria das pessoas que eu conheço. Para mim não é, mas eu sou simpatizante também do verão. Gosto dessa época do ano. Mas é uma época muito perigosa, né, Muriel? Como a gente já viu aí nas reportagens anteriores, né? Chuvas bem expressivas, de forte intensidade, que acontecem principalmente aí no período das tardes e são muito recorrentes nos meses de verão entre o sudeste e o centro-oeste do país. A cidade de São Paulo ontem, né, foi atingida por uma chuva de forte intensidade, muitas descargas elétricas, não só aqui na região metropolitana, como em todo o interior do estado. Nós tivemos aí a ocorrência destes transtornos, né, e é devido à passagem de uma frente fria. Então, para os próximos dias, né, o comecinho aí do verão, ainda não devemos ter um dia predominantemente seco, predominantemente ensolarado, mas devemos ter essa variação de nebulosidade, um tempo muito abafado, que é característico dessa época do ano. A temperatura até sobe, chega perto dos 30 graus, o que é, na verdade, perigoso quando a gente está no verão, né? Tem muita umidade, essa elevação da temperatura favorece a formação das nuvens carregadas e isso ainda deixa em alerta aí, principalmente os estados da região sudeste do país neste início de estação. Então, para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, tem uma grande possibilidade de chuva agora nos próximos dias e uma chuva que pode ser volumosa. Então, o alerta continua, Muriel.
Inclusive, Maria, olhando para o Sudeste, tem previsão de chuva também, por exemplo, na noite de Natal, na virada do 24 para o 25, no dia 25. O que a gente pode falar para essa semana? E já te pergunto também com relação ao Ano Novo, porque a gente está vendo uma previsão de chuva, se você olha, por exemplo, no celular a previsão do tempo, para o Sudeste especificamente, aqui para São Paulo, você vê chuva que não para essa previsão, inclusive para o período do Ano Novo. E eu falo porque é minha folga também, hein? Estou pensando lá na minha folga, mas ainda assim é só chuva, né? É só chuva, Muriel. Devemos ter essas instabilidades atuando, porque o que vai acontecer agora, Muriel, nestes próximos dias? Essa frente fria que está no Sudeste vai formar um corredor de umidade atravessando aí o Brasil. Mantém as nuvens carregadas e a chuva constante. Então, deve chover a qualquer momento nos estados do Sudeste, do Centro-Oeste, na região norte do país. A única região que tem uma condição de tempo mais firme e uma possibilidade de tempo firme maior, né, uma maior possibilidade de tempo firme entre o Natal, entre a véspera de Natal e o Natal e também no Ano Novo, é a região sul do Brasil. Todas as demais regiões merecem um pouquinho mais de atenção porque tem essa possibilidade de chuva, principalmente aqui no Sudeste, que vai ter bastante umidade. Para a hora, né, da ceia, quem se preparou aí para uma ceia ao ar livre, vai jantar num ambiente aberto na noite de Natal, na véspera de Natal, dá uma olhadinha antes nas condições do tempo, vê se não vem uma chuva por aí, porque a tendência é de tempo muito instável aqui no Sudeste. Então, mesmo que tenha chovido à tarde, pode ser que tenha outra instabilidade se formando ali na região. Então, dá uma acompanhadinha, olha sempre para ver se vai dar tudo certo, se não tem nenhuma chuva se aproximando. Mas a tendência é de tempo instável e tem essa possibilidade, sim, de chover, inclusive durante a noite, Muriel. A gente só espera que seja uma chuva que não cause tantos estragos, tantos transtornos, como a gente está acostumado a ver. É impressionante, porque a gente já vê o verão chegando aqui no Sudeste da forma como a gente conhece bem, que é um verão que preocupa muito, não só pelo calor intenso, que a gente não está vendo, pelo menos por enquanto aqui em São Paulo, mas principalmente pelas chuvas que são muito, muito fortes. A gente viu até granizo ontem caindo aqui no Sudeste. E para além das chuvas fortes, do granizo, esse cenário que a gente vê que ficamos sem energia elétrica, pessoas, inclusive, que às vezes acabam perdendo suas casas, perdendo suas lembranças, suas memórias, quando não perdem vidas, né, diante de um cenário de muito caos e de muita chuva. A gente pode falar que para esse verão a gente vai ver ainda muita chuva na região Sudeste, e eu foco aqui no Sudeste por enquanto, para depois a gente começar a olhar para outras regiões, já que nesse momento o foco então é que tenha bastante chuva para o Sudeste. É isso, Muriel. A tendência é de que o verão ele tenha chuvas, inclusive, acima da média aqui para o Sudeste do Brasil. Esses corredores de umidade que são típicos dessa época do ano, eles devem se formar, né, principalmente durante o mês de janeiro, eles devem se formar com uma certa frequência, favorecendo aí uma condição de chuvas recorrentes, de chuvas volumosas que podem até superar a média climatológica. E assim, Muriel, a gente pensa, né, num volume de chuva, não estou falando que vai chover todos os dias, de forma frequente até o final da estação. Devemos ter um ou outro período de tempo mais firme, mas que não dá tempo de recuperar o solo. Então o solo vai ficando cada vez mais encharcado e aí lá para o final da estação, qualquer chuva que aconteça pode provocar deslizamentos, pode provocar transtornos, porque a estação terá chuvas recorrentes, terá chuvas volumosas, né, ao longo dos meses. Então, lá para o final da estação, quando a chuva começar a perder intensidade, ainda devemos ter uma boa quantidade de água no solo, infiltrada no solo devido às chuvas anteriores. Então, toda a estação merece aí uma atenção especial para o Sudeste do Brasil, Muriel. Muita, muita atenção, e a gente espera também que quem esteja de olho nisso também são as autoridades nesse momento, levando em consideração um cenário de um verão que vai ter bastante chuva agora no Sudeste. Maria, olhando agora para a região Nordeste, o que a gente espera para os próximos dias, para Natal, para Ano Novo? Calorão, sem chuva ou aquela chuvinha de fim de tarde? Chuvinha de fim de tarde. Eu acho que a gente perdeu o contato com a Maria, teve só um probleminha na conexão, a gente vai restabelecer esse contato para a gente entender como é que vai ficar especificamente a chuva, né? Agora a previsão do tempo para os próximos dias, olhando para o Nordeste. A gente teve um problema na conexão,
mas já agradeço a participação da Maria Clara Sasaki, porta-voz da Tempo OK aqui com a gente, que fez esse resumão, trouxe esse cenário muito, muito preocupante de previsão de mais chuvas aqui para a região sudeste, inclusive para São Paulo, que ontem já começou a sofrer. É o verão dando as caras e mostrando o lado que mais preocupa, que são essas chuvas intensas. E a gente espera, volto a repetir, que as autoridades estejam atentas a esse alerta feito pelos meteorologistas de que vai chover em excesso agora no verão. Gente, e São Paulo deve receber 3 milhões e meio de turistas nesse fim de ano. Litoral, que é o destino mais procurado aí no estado, com reforço efetivo de policiais na região. A Operação Verão já começou, inclusive, vai até fevereiro do ano que vem. A gente vai acompanhar a reportagem da Adriana De Luca sobre esse assunto. O verão chegou e muita gente já está na contagem regressiva para aproveitar o final do ano, de preferência viajando. São Paulo é o estado que mais atrai visitantes durante as celebrações de Natal e Ano Novo. A expectativa é de que 3 milhões e meio de turistas visitem destinos turísticos de São Paulo neste final do ano, gerando uma receita estimada de 4,3 bilhões de reais. O litoral paulista é o destino mais procurado do estado. A ocupação hoteleira deve superar os 90% segundo o governo. Só aqui no Guarujá, que é uma das regiões mais tradicionais e disputadas pelos turistas, a expectativa é de receber mais de 1,5 milhão de visitantes durante o período festivo. No Réveillon, os hotéis do Guarujá devem trabalhar com ocupação máxima. O turismo espera a temporada. É realmente o momento do maior faturamento do comércio na cidade, né? O comércio se mobiliza para a temporada, né? O comércio, os quiosques, os carrinheiros, a praia em geral se mobiliza para receber os turistas. Para garantir a segurança na região, a Operação Verão, com reforço no efetivo de policiais no litoral, já começou e vai até fevereiro do ano que vem. O Guarujá recebeu o maior contingente da Baixada Santista, com reforço de 444 policiais. Ao todo, são mais de 1.000 agentes de segurança que vão atuar especialmente nos locais de grande fluxo, como praias e pontos turísticos. Temos um convênio com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Científica, com a Polícia Civil. Então, a gente aporta aí quase 5 milhões por ano em colaboração, seja em alimentação, seja em locação de imóvel, seja em ferramenta de trabalho, em veículos. Então, a gente é muito parceiro e também a gente aporta financeiramente, muitas vezes apertando o nosso calo, mas a gente sabe da importância da população ter esse serviço. A cidade do Guarujá é conhecida como a Pérola do Atlântico, com 27 praias. A Praia do Tombo, uma das mais conhecidas, recebeu neste ano, pela 15ª vez seguida, o selo de qualidade internacional ambiental Bandeira Azul, sendo assim a praia mais certificada da América do Sul e a única do estado de São Paulo com o selo. 9h57 pelo horário de Brasília, hora de uma pausa bem rápida aqui. Não agora CNN, mas na volta a gente te conta que o Senado aprovou o projeto de lei que limita o aumento do salário mínimo e muda as regras do BPC, do benefício de prestação continuada. Lembrando, né, era a última medida do pacote fiscal que estava em votação no Congresso, agora é só sancionar, é só ir para a sanção do presidente Lula. A gente volta já já com as informações, fique com a gente. e 2 de volta com Agora CNN. A gente vai direto para São Paulo, porque o governo da capital, na verdade o governo de São Paulo, do estado, afastou o diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o Fábio Pinheiro, além de mais um delegado, depois de os dois terem sido citados na delação de Vinícius Gritzbach, morto no aeroporto de Guarulhos. A suspeita é de envolvimento entre policiais e o PCC. A chefe da Corregedoria Geral da Polícia Civil se afastou do cargo depois que o sobrinho dela foi preso nessa mesma investigação. Vinícius Murad está acompanhando o caso e vem trazer as informações para a gente, as últimas atualizações. Vini.
Muriel, mais uma vez, bom dia a todos. Mais 3 pessoas de altos cargos da segurança pública do estado de São Paulo saindo de suas posições por conta aí desta situação envolvendo os policiais que estão sendo investigados por um suposto envolvimento com a cúpula da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. O delegado responsável pelo Departamento de Investigações Criminais, DEIC, Fábio Caipira, disse que o governador Tarcísio de Freitas está chateado com os últimos acontecimentos relacionados à pasta de segurança pública e decidiu afastá-lo até que o caso seja esclarecido. Caipira nega as acusações, prometeu até processar o advogado do delator do PCC por calúnia e disse que conversou com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e ouviu de Derrite, segundo Caipira, que a pasta sabe que ele não está envolvido com isso. Além de Fábio Caipira, outro delegado afastado é Murilo Fonseca Roque, então titular do 24º Distrito Policial da Ponte Rosa, que também teria sido citado pelo delator Vinícius Kritzba, que foi, a gente sabe, executado no aeroporto de Guarulhos pouco depois de ter feito essas denúncias. Os afastamentos ocorreram na mesma semana de uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Federal que prendeu 7 pessoas da polícia e também pessoas civis. E um dos presos foi também um delegado da Polícia Civil, Fábio Baena. Agora, com relação à chefe da Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo, Rosimeire Monteiro Ibanez, o afastamento não foi por qualquer menção dela neste caso. Foi um sobrinho de Rosimeire, o policial Eduardo Lopes Monteiro, que foi preso no caso do PCC. Segundo as investigações, Eduardo vivia dizendo que não temia nenhum tipo de investigação disciplinar, justamente por ter a tia no comando da Corregedoria. Acontece que no início do caso, Rosimeire já indicou de antemão ao Ministério Público que não gostaria de atuar nessa investigação justamente por ter parentesco com um dos investigados. Ela se declarou suspeita mesmo antes dessa operação da PF com o Ministério Público. Agora, depois da prisão do sobrinho, ela decidiu se colocar à disposição para mudar de cargo em outro setor, o que deve acontecer na próxima semana. A defesa de Eduardo Monteiro diz que a prisão foi arbitrária. A gente acompanha agora a posição de Fábio Pinheiro, conhecido como Fábio Caipira, que foi afastado do comando do DEIC. Vamos ver. O governador, ele tem a postura dele de governo. Ele tá incomodado pelos fatos recentes que aconteceram com a PM, com esse fato que aconteceu da operação da Polícia Federal. E aí o que acontece? Ele achou por bem que eu fosse afastado até que isso fosse comprovado ou não. Como eu já estou de férias, eu já estava afastado, eu estava de férias desde da terça-feira. Então, eu não fui comunicado até agora do meu afastamento. O que me falaram, não, Fábio, você está de férias, quando você voltar a gente vê. Se estiver apurado até lá, tudo bem. Se não, a gente vê um lugar para você ir administrativo até que isso seja resolvido. Agora eu estou falando, eu tenho absoluta convicção, como todo mundo tem, que isso não se sustenta, que é um absurdo do absurdo do absurdo. Olhamos agora para Brasília, porque depois de semanas de discussões, a Câmara de Vereadores de São Paulo, e não é Brasília, é São Paulo ainda, aprovou em segundo turno o maior orçamento da história da capital. E quem conta para a gente os detalhes é o repórter Estevão Limana. Vamos ver? O orçamento aprovado para 2025 é recorde para a cidade de São Paulo, chegando a 125,7 bilhões de reais, 11% a mais do que no ano passado, quando os valores atingiram 111,8 bilhões de reais. Só para a gente ter noção, o orçamento de São Paulo é o maior disparado dos municípios brasileiros, mas também de muitos estados. E fica atrás somente do orçamento do estado de São Paulo, que supera os 350 bilhões, do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais. A votação do orçamento foi concluída na última sessão da Câmara de Vereadores de São Paulo de 2024, que também ficou marcada pela despedida do vereador Milton Leite, que completou 28 anos como parlamentar. Destes, os últimos 6 foi à frente da presidência da Câmara de Vereadores. De São Paulo, Estevão Limana. É o fim da era Milton Leite.
Agora a gente olha para Brasília, agora sim, porque o Senado aprovou o projeto de lei que limita o aumento do salário mínimo e muda as regras do benefício de prestação continuada do BPC. Era a última medida do pacote fiscal em votação no Congresso e a Gabriela Prado preparou uma reportagem que explica todo esse cenário para a gente. Os parlamentares blindaram emendas obrigatórias contra bloqueios, liberaram o pagamento dos supersalários, a não ser que uma nova lei proíba. Derrubaram boa parte das mudanças do BPC e excluíram a medida que permitiria à União reduzir repasses ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. Com isso, a economia para os cofres públicos deve diminuir. Cálculos de instituições financeiras prevêem que essas alterações vão ter um impacto de 8 bilhões de reais até 2026. O governo, no entanto, se defende e diz que isso não pesou no cálculo do corte de gastos. Eu não acredito em desidratação, como tem sido falado. O próprio ministro Haddad falou no máximo R$1 bilhão, do projetado para 2 anos de 70. Então, ou seja, seria 69 bilhões de reais. E deixa eu lhe dizer que o que o Congresso aprovou é mais que isso. Então, nós refizemos a conta com base na votação do Congresso. E vocês vão verificar que não houve desidratação no nível que se imaginava. A aprovação do pacote aconteceu depois de o governo acelerar a liberação do pagamento de emendas parlamentares que estavam travadas. O esforço não foi suficiente para concluir o calendário de votações esperado pelo Executivo neste ano. A votação da lei orçamentária anual vai ficar para o ano que vem por falta de prazo antes do início do recesso parlamentar, que começa oficialmente neste sábado. Alas do governo pontuam que o projeto deve ser colocado em pauta em fevereiro de 2025, no começo do ano legislativo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a análise da matéria caberá aos próximos presidentes das casas legislativas. A última vez que o Congresso não aprovou o orçamento até o fim do ano foi em 2020, durante a crise sanitária de Covid-19. Bom, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve anunciar novas medidas de corte de gastos para o ano que vem. Gabriela Veras vem conversar com a gente para trazer as informações. Tem previsão já para esses anúncios? Porque ontem Haddad disse que a ideia é que esse tipo de corte vire rotineiro, que não pode ser algo extraordinário. Então, o que esperar e a partir então de 2025, quando? Já tem uma data? O que a gente pode realmente esperar desse novo pacote, talvez, de corte de gastos, Gabi? Oi, Muriel. Pois é, de acordo com a avaliação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esse pacote que foi anunciado nessa semana, aprovado na realidade nessa semana de esforço concentrado do Congresso Nacional, não é o suficiente para ali gerar uma economia pública, aos cofres públicos, ao governo federal. E por isso, esses novos pacotes, esses novos cortes acontecerão no ano que vem. A expectativa, Muriel, é que isso aconteça ali por março, mais ou menos, porque o Congresso Nacional já retorna com essa missão, que é votar o orçamento, que não aconteceu neste ano, recesso parlamentar já começando, como a gente viu aí na matéria da Gabriela Prado. Então, já é uma primeira. A gente teve um problema no sinal da Gabi, a gente vai tentar restabelecer o contato para a gente continuar ouvindo depois a fala dela, a explicação diante dessa grande expectativa de que Haddad anuncie essas novas medidas de corte de gastos no ano que vem. A gente tem a Gabi ou a gente fala depois com ela? Vamos chamar a Gabi, que ela voltou agora, a gente conseguir restabelecer o sinal e ela vai continuar explicando para a gente. Gabi. Vamos lá, dizia que ano que vem tem essa primeira missão dos parlamentares, dos congressistas para o orçamento de 2025 e tem também movimentações com relação às eleições das presidências, né, da Câmara e também do Senado. Então, a expectativa é que essa mobilização, de acordo com ali até parlamentares, pessoas ligadas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é que isso seja apresentado pela equipe econômica do governo federal apenas em março, que é quando ali o Congresso Nacional vai, inclusive, eleger novamente as comissões, as presidências vão se familiarizar com todos os parlamentares, as comissões serão eleitas e aí eles começarão aí os trabalhos do ano que vem. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já anunciando
que ano que vem tem mais corte, tem mais pacote para prever aí corte no orçamento para reajustar as contas públicas. Vale a gente relembrar que ao longo de toda essa semana, o Congresso Nacional aí aprovou o pacote do corte de gastos, que, de acordo com o governo federal, vai trazer uma economia de 70 bilhões de reais nos próximos anos. Muriel. Obrigada, Gabi, pelas informações. A gente segue, inclusive, nesse assunto, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Poder Executivo tem que ter como prática a revisão dos gastos. Como eu falava, é preciso que, segundo ele, exista uma rotina nesse sentido. Vamos ouvir, então, o que ele disse. Ele tem que ter como prática a revisão de gasto. Isso não pode ser uma coisa assim, agora nós vamos começar a fazer isso. Isso tem que ser uma rotina. Por isso foi criada uma secretaria no planejamento, para isso que foi criada uma metodologia de trabalho, para isso que existe órgãos interministeriais. Isso não deveria ser algo extraordinário ou surpreendente. O ministro ainda disse que o discurso da pasta econômica, a revisão de gastos, desagrada tanto a esquerda como a direita. Tentar voto a voto, né? Eu estou feliz que nós aprovamos. Está tudo bem. Agora, as pessoas se colocam. Eu não posso impedir as pessoas de se colocarem. Então, o que nós fazemos é explicar a necessidade, conforme eu disse, né? Às vezes a pessoa, quando é para cortar benefício fiscal, a pessoa vota. E às vezes, quando é para regularizar a contenção do aumento da despesa, a pessoa não vota. Mas, de novo, eu sei que esse discurso desagrada a esquerda e a direita, né? Esse discurso que eu acabo de fazer. Ele desagrada, porque um lado não quer contenção de gasto, o outro não quer pagar imposto. Aí fica difícil, né? A direita não quer pagar os impostos que deve, a esquerda não quer conter gasto, como é que fecha as contas? Então, nós temos que ter clareza de que nós temos um desafio que vai para além dessa questão ideológica. Efetivamente, nós temos que mirar a sustentabilidade das contas, porque depois acontece um desarranjo e as pessoas falam, poxa, mas olha só o que nós estamos vivendo, o que isso está acontecendo. O que está acontecendo é que nós precisamos prestar atenção nas contas públicas. Isso não é, sabe, não é uma coisa que você possa desviar a atenção. E quem também está nesse plantão comigo é a Renata Varandas. Muito bom te ter aqui também, viu? Bem-vinda. Bom dia para você. Ei, Muriel, bom dia para você, bom dia a todos. Quero te ouvir, viu, Renata? Porque a gente viu que o governo e Haddad saíram comemorando diante de um resultado de conseguir aprovar praticamente quase tudo. A gente está falando de regulamentação da reforma tributária, também o pacote de corte de gastos. Não conseguiu aprovar no fim e nem votar. O orçamento que ficou para 2025 são outros 500. Mas quero te ouvir sobre as perdas que o governo teve, porque a gente está vendo, por exemplo, um mercado discutindo que, olha, a gente tem uma desidratação desse pacote de corte de gastos de 20 milhões especificamente, olhando para esse cenário do pacote de corte de gastos. Outros falando em torno de 8 a 20, esse seria mais ou menos o cenário dos cálculos feitos, então, pelo mercado. Haddad disse ontem nesse café que seria 1 milhão apenas. Então, assim, a conta não está fechando e vai ser interessante acompanhar como é que vai funcionar a partir do ano que vem, quando ele realmente entrar em vigor, quando esses cortes de gastos entrarem em vigor e quando o presidente Lula também sancionar. Só que aí falta também novas medidas, porque a gente está vendo que o mercado não está satisfeito com a forma como está e existe uma preocupação muito constante com relação ao fiscal, né? Como fechar essa conta e como é que o governo está avaliando tudo isso, Renata? É isso, Muriel. A gente brinca aqui em Brasília que o pior posto que existe na esplanada é o do Haddad, porque ele consegue desagradar todo mundo. Ninguém nunca está satisfeito com as medidas do Haddad. E é muito interessante quando ele fala, no Brasil a direita não quer pagar imposto que deve e a esquerda não quer conter gastos. Ou seja, ninguém se entende de fato. Agora, tem que trabalhar com o possível. E isso foi o possível que o governo conseguiu aprovar e é muito importante dar uma sinalização para o mercado. Agora, claro, e o próprio Haddad admitiu isso, que houve um problema
logo na saída, e de comunicação, porque você chega com a notícia de que, olha, a gente tem aqui um pacote de ajuste fiscal, a gente está preocupado com isso, só que o que era para ser uma boa notícia para o mercado financeiro e era para ser bem recebido, acabou sendo desidratado, o próprio discurso acabou sendo desidratado durante 5 semanas. Você lembra bem? A gente começou a noticiar, olha, sai essa semana, você lembra disso? Sai essa semana. Demorou 5 semanas. E ao longo dos dias e as semanas foram passando, outros assuntos foram surgindo e foram desidratando esse próprio discurso de que era, de fato, um grande pacote de ajuste fiscal. Aí entrou, vocês lembram também, a história de que, olha, a gente vai isentar também quem ganha até 5 mil no salário mínimo. Isso sequer foi para o Congresso ainda, só vai no ano que vem. Precisava ter sido anunciado junto? Não precisava ter sido anunciado junto. Mas aí por uma questão de comunicação, como é que a gente faz esse aceno para o mercado financeiro, mas não faz um aceno para a população mesmo, de fato, que é quem vai sentir no bolso. Então teve uma série de atropelos, mas dito isso é para dizer que hoje a gente trabalha com o que tem, a gente não pode trabalhar com o que não tem ou o que está lá na frente. O ministro Fernando Haddad fala em 1 bi. O mercado, como você estava dizendo, fala em 8, tem gente que fala em 20, não é isso? Exato. 20. Então os números são muito diferentes. Mas, claro, é muito importante a gente ver esse aceno para o mercado de que, de fato, o governo conseguiu aprovar um pacote. É o ideal? Não é o ideal, mas ao longo também desse período ele foi sendo desidratado, inclusive no discurso, né, Muriel? É muito importante você lembrar isso, porque a gente realmente ficou nessa expectativa, sai agora, e aí demoraram 5 semanas. Importante lembrar que a Haddad ia viajar, deixou de viajar, porque ia anunciar logo, acabou não anunciando, a gente ficou acompanhando tudo na expectativa, e o mercado também ficou com essa expectativa, né? Vão ser 70 bilhões de corte de gastos para os próximos 2 anos, que é inclusive o que a Haddad acabava falando que ia acontecer. Foi a divulgação oficial, os dados, enfim, números apontavam para isso, segundo a Fazenda, mas o mercado também disse que não foi isso. Então é um cálculo que vai ter que ser feito ainda a partir do ano que vem, mas então a gente vai ter que acompanhar se vai existir novos cortes, se vão existir novos cortes de gastos para os próximos anos também. Ele sinalizou isso, né, Pois Muriel? é. Você entendeu isso ali também, né? Que ficou bem claro que ele iria vir com novas medidas, né, ano que vem. Exatamente. Vamos ver então como é que vai ser esse movimento por parte da Fazenda e se vai ser possível aprovar mais um pacote de corte de gastos no Congresso, agora sem correria. Vamos ver como é que vai ter e se vai ter vontade política realmente para isso. Obrigada, viu? A gente já conversa mais um pouco também. Gente, 10h20 pelo horário de Brasília, vamos fazer uma pausa rápida, mas na volta a gente te conta que o presidente Lula fez uma reunião ministerial em Brasília e cobrou a ministra da Saúde. A gente te conta os motivos já, fique com a gente. H24 pelo horário de Brasília, seguimos ao vivo aqui com Agora CNN para te contar que na sexta-feira o presidente Lula se encontrou com os seus 39 ministros no Palácio da Alvorada e ele aproveitou a reunião para sinalizar que vai dar uma trégua às falas que coloquem em xeque a responsabilidade fiscal do governo. A apuração é destaque do blog da Tainá Falcão, que a gente vai ver aí na tela. E a CNN e os ministros relataram que o presidente disse não existir razão para conflitos e pediu cuidado com brigas no próximo biênio. O discurso foi interpretado por eles como uma espécie aí de desvio, depois das frequentes críticas ao mercado financeiro, de declarações que colocaram em xeque o compromisso do governo com a saúde das contas públicas. E ainda durante o encontro de ontem, o presidente Lula reconheceu o compromisso com a responsabilidade fiscal e elogiou a atuação de líderes no Congresso. Tudo isso depois da aprovação do pacote de corte de gastos e, segundo relatos, Lula não mencionou a possibilidade de trocas ministeriais, mas cobrou a ministra da Saúde, Nízia Trindade, sobre a entrega do programa Mais Acesso a Especialistas, o programa que amplia a oferta de serviços de saúde, que foi lançado em abril deste ano, mas ainda não está funcionando em todo o país.
Chamo ela de novo, Renata Varandas, para a gente analisar e entender um pouco mais sobre esse cenário e essa reunião que todo mundo estava na expectativa, que foi meio como uma confraternização de fim de ano mesmo, né? Fazer aquele balanço, mas é importante lembrar que todo mundo está de olho para uma mini reforma ministerial para o ano que vem, as movimentações que podem acontecer, e você citava a questão da comunicação. E eu lembro, no começo do ano a gente falava aqui na CNN de uma preocupação muito constante já com a comunicação e como que as informações do governo estavam chegando para a população. E aí, eu dando exemplo de novo com o que aconteceu, especificamente com relação à isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, é interessante acompanhar que a pesquisa Quest, feita nas últimas semanas, mostrou que 75% da população gostou dessa medida. Só que as pessoas não sabiam, essa informação não chegou para as pessoas. Ou seja, falhou a comunicação do governo para comunicar isso. As pessoas sabiam que o dólar estava alto, acima de R$6, mas não sabiam dessa isenção que todo mundo, na maior parte da população pelo menos, gostou. Ou seja, a comunicação segue penando, né? Muriel, e você vê, chegou para quem não precisava ter chegado, entre aspas, chegou para o mercado, que detestou. Exato. Agora precisava chegar para a população e não chegou para a população. Ou seja, teve um erro aí, né, no meio desse discurso e dessa estratégia. Agora, falando justamente de estratégia, de comunicação, eu queria destacar que o marqueteiro do presidente Lula, que trabalhou agora na campanha, nessa campanha de 22, o Sidônio Palmeira, ele estava lá. Ele não é ministro, mas ele estava também nessa confraternização, porque o Sidônio tem sido muito ouvido, tem sido chamado para poder tentar pensar uma forma melhor de se comunicar, porque a gente vê a direita fazendo isso de uma forma muito efetiva, e a gente vê a esquerda ainda muito patinando em relação à comunicação. Então tem tudo isso. Agora, são várias camadas. Essa reunião ministerial me chamou muita atenção também o fato de o presidente ter feito uma reunião muito mais informal, porque normalmente quando a gente fala que tem reunião ministerial de fim de ano, nós jornalistas a gente já fica preparado, fala, ai meu Deus do céu, vai ser o dia inteiro, vai começar às 9 horas da manhã e não tem hora para terminar, porque é sempre muito maçante, muito cansativo, porque todo mundo, imagina, chega trazendo todo o balanço do ano. Então me chama muita atenção também a forma com que foi essa reunião, um clima de confraternização, e me chama a atenção não ter sido falado de reforma ministerial, ou seja, vai ter. Exatamente, esse é um ponto importantíssimo. E você falava da informalidade, tão informal que o presidente Lula seguiu usando o chapéu dele, né? Importante dizer, desde a cirurgia ele segue usando o chapéu. Então a gente vai ter que ficar de olho para acompanhar o que vai acontecer e se realmente vai rolar essa reforma ministerial, que tudo indica que vai rolar, nem que seja essa mini reforma ministerial. Obrigada, viu, Renata? Já conversamos mais. Combinado. E o presidente Lula teve uma conversa com o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele publicou um vídeo na rede social ontem, onde também estavam a ministra Simone Tebet, os ministros Fernando Haddad e Rui Costa. O presidente destacou a importância do equilíbrio econômico do país e desejou sorte a Galípolo, nesse vídeo aí, que assume o cargo em janeiro de 2025. Mas importante dizer, viu, um parênteses aqui, Gabriel Galípolo hoje assume de forma interina como presidente do Banco Central, porque a partir de hoje Roberto Campos Neto está de férias, então Galípolo já é presidente interino do Banco Central a partir de hoje, e aí, a partir do dia 1º de janeiro, ele toma posse como oficialmente presidente do BC. Além disso, Lula afirmou confiar no trabalho independente do BC para ajudar, abre aspas, a consertar o Brasil. Tudo isso nessa fala do presidente Lula. Nesse vídeo publicado no Instagram, nas redes sociais do presidente, ele destacou a autonomia de Gabriel Galípolo à frente do Banco Central e reforçou a confiança no futuro presidente do BC e também garantiu que não haverá interferência da presidência. Porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. Porque eu tenho certeza que pela tua qualidade profissional, pela tua experiência de vida e pelo teu compromisso com o povo brasileiro, certamente você vai dar, sabe, uma lição de como é que se governa o Banco Central com a verdadeira autonomia. Por isso eu quero te desejar boa sorte, que Deus te abençoe. Eu quero que você saiba que jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central.
Renata, eu estava ao vivo no momento que foi divulgado esse vídeo no CNN Money, eu estava ao vivo lá. E foi bem na hora, inclusive, que Campos Neto fazia aquela live do BC, que ele fazia o balanço de como é que foi a gestão dele. Enfim, na mesma hora o Lula publicou esse vídeo. No caso, né, a assessoria dele publicou esse vídeo que tem esse recado. A gente inicialmente viu a publicação e eu pensei, meu Deus, Lula do lado de Gabriel Galípolo, Fernando Haddad, é agora que o dólar dispara. Mas na mensagem tinha essa informação que é importante, de Lula pela primeira vez, não criticando o Banco Central, não criticando as taxas de juros e falando, olha, você vai ter independência, você pode vir a ser o presidente mais importante da história do BC pelo nível de independência, de autonomia que você vai ter como presidente do Banco Central. E aí a gente viu o dólar que estava ali no momento ontem a R$ 6,08, começou a cair e chegou a tocar os 6,04, viu? E Ibovespa foi subindo aí nos 122 mil pontos, porque eu estava ao vivo ali acompanhando essa oscilação no momento que foi publicado. E é interessante acompanhar essa fala do presidente Lula, né? Esse movimento feito pelo governo. É muito interessante, Muriel. Ontem eu trazia que o presidente Lula tinha sido aconselhado e que o ministro Fernando Haddad estava fazendo um grande esforço para que o presidente viesse a público de alguma maneira. E a gente até conversava ontem assim, vai ser um pronunciamento. E eu ainda disse, olha, eu não acredito num pronunciamento formal, né, daqueles 3x4 para falar sobre a importância do Brasil em relação ao ajuste fiscal, que o Brasil sim se preocupa com o ajuste fiscal, para poder desfazer aquela fala que ele fez no domingo, que ficou muito truncada e ficou parecendo que o presidente não estava preocupado, de fato, com o ajuste fiscal do país. Então, ontem de manhã a gente falava isso, que existia essa possibilidade, que o ministro Fernando Haddad estava trabalhando assim pessoalmente para que isso acontecesse. Pronto, de fato aconteceu, nada como fazer as coisas certas, né? Acalmou, tirou aquele mal entendido e foi importante o presidente Lula ter feito isso. Me chamou muita atenção que o presidente disse assim, que o Galípolo aconselhou o presidente a conversar mais e brigar menos. É muito interessante porque você vê um Gabriel Galípolo que tem 40 e poucos anos falando isso para o presidente Lula que vai fazer 80, né? Brigue menos, converse mais e brigue menos. O que a gente tem que ver é até quando vai durar essa lua de mel. Porque é muito simbólico o presidente falar isso para o Galípolo publicamente, olha, você tem total independência. E o presidente Lula sabe que quando indicou o Galípolo para o Banco Central, sabe das convicções dele. O Gabriel Galípolo jamais também vai trabalhar de forma a não ter independência, a não caminhar junto com o Banco Central. Então, essa coisa precisa ser balizada e a expectativa, pelo que o presidente Lula está dizendo, pelo menos agora, é que vão caminhar juntos aí, Muriel. Bom, vai ser interessante acompanhar, até porque Gabriel Galípolo já vai assumir em janeiro, já pelo menos com as duas reuniões já garantidos que vai ter aumento de 1 ponto percentual nos juros. Isso aí já está, inclusive, precificado. O Banco Central, que inclusive deixou claro que isso vai acontecer na ata do Copom. Obrigada, viu, Renata, pela análise que você traz, importantíssima diante desse cenário. Vamos ver, então, quanto tempo vai durar essa lua de mel e se realmente vai durar. Obrigada. 10h34, gente, pelo horário de Brasília. Bora de uma pausa bem rápida e na volta a gente te conta de um acidente gravíssimo que deixou pelo menos 22 mortos na BR-116 em Minas Gerais. Nessa noite a gente te conta os detalhes depois dessa pausa que é bem rápida. Fique com a gente. H38 de volta aqui com a Hora CNN para te contar de um acidente gravíssimo que deixou pelo menos 22 mortos na BR-116 na região de Lajinha, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Isso que aconteceu hoje de madrugada, viu? Segundo as informações do Corpo de Bombeiros do Estado, um ônibus vinha de São Paulo com aproximadamente 45 passageiros. Durante o trajeto, um pneu teria estourado e o motorista perdeu o controle da direção, bateu em uma carreta e o veículo pegou fogo. Um carro de passeio que vinha atrás também colidiu com o ônibus, mas os 3 ocupantes saíram com vida.
A Polícia Rodoviária Federal continua acompanhando essa ocorrência por lá na rodovia e a gente traz, claro, as atualizações ao longo do dia para você aqui na CNN Brasil, as informações iniciais, portanto, que chegam dessa madrugada desse acidente na BR-116. Um ônibus se colidiu com a carreta e deixou 22 pessoas mortas. E a Polícia Rodoviária Federal disse que está reforçando a fiscalização nas rodovias federais até a próxima quarta-feira, dia de Natal, porque a operação, a chamada e conhecida, né, Operação Natal 2024, vai colocar equipes policiais em trechos identificados como os mais perigosos. Isadora Aires vem conversar com a gente ao vivo e traz as informações, porque a gente sabe que esse é o momento que todo mundo viaja bastante, vai encontrar com as suas famílias e aí é necessário reforçar esse cuidado, não é, Isadora? Conta pra gente. Bom dia novamente para você, Muriel, para todo mundo que nos acompanha. O objetivo dessa operação é, em primeiro de tudo, coibir ultrapassagens indevidas. Isso porque, de acordo com a PRF, mesmo que o número de ultrapassagens indevidas não tenha variado muito de 2024 para 2023, o número de acidentes e de mortes por conta de ultrapassagens indevidas acabou sim aumentando, então, nesse ano. De acordo com a PRF, entre janeiro e novembro desse ano, 1.557 acidentes de trânsito aconteceram por conta de ultrapassagens indevidas, deixando 2.287 pessoas feridas e 363 pessoas mortas. Além disso, o motorista que for flagrado realizando esse tipo de ultrapassagem pode ser multado em até R$ 2.934 e pode também ter o direito de dirigir suspenso. Outro objetivo da PRF com essa operação é tentar reduzir as ocorrências por excesso de velocidade nas rodovias federais. Isso porque de janeiro a outubro desse ano, o excesso de velocidade resultou em mais de 5 milhões de autos de registro, de autos de infração, mais que o dobro que teria sido registrado, então, no mesmo período em 2023. Mesmo com essa alta nos registros, então, de infrações relacionadas a excesso de velocidade, a PRF registrou uma queda no número de acidentes de trânsito e de morte, em que a principal causa, então, foi esse excesso de velocidade. Muriel. Pelas informações, bom trabalho para você por aí em Gramado. E falando em Gramado, a cidade está iluminada, claro, para o tradicional Natal Luz. O evento que no passado começou com um concerto de só uma noite, hoje se transformou em quase 3 meses de shows, de celebrações. Vamos dar uma olhada? Desde o dia 24 de outubro, as luzes coloridas fazem parte da paisagem na Serra Gaúcha. A decoração natalina vai além do que se pode imaginar. É um espetáculo à parte. O ônibus Illumination percorre as ruas 3 noites da semana para que os visitantes possam ver de pertinho as luzes de Gramado e da cidade vizinha, Canela. O Natal de Gramado sempre foi uma data muito especial, assim, muito mágica, porque é uma cidade toda decorada, no Natal fica muito lindo e realmente o Natal aqui é diferenciado, assim. Mais de 1.000 pessoas estão envolvidas nos 88 dias de programação oficial. Quase todas são da região de Gramado. As apresentações contam e celebram a história do nascimento de Cristo, sem esquecer, é claro, do encanto do Papai Noel. O espetáculo Nativitatem é um dos mais esperados por quem vem a Gramado na época do Natal. Nesse período, as noites são marcadas pelo show, que acontece em um dos lagos da cidade. É uma grande apresentação com muita música, dança, atuação e cor. A responsabilidade de estar entregando um espetáculo, arte, música para pessoas de todo o Brasil que vêm aqui muitas vezes realizar seu sonho de viajar para Gramado com suas famílias. É lindo, assim, da gente poder entregar esse momento mágico para as pessoas que talvez vai ficar marcado na memória delas para sempre, assim. A interação com o público que veio de longe para viver essa experiência emociona em vários momentos da noite.
É capaz, inclusive, de encantar os mais jovens, como o Vitor, de Brasília. Eu amei esse festival, eu achei muito legal o festival. A parte que a gente teve que ligar as velas. Foi legal? Amei essa parte. Durante o dia, as atrações de Gramado também entram no clima natalino. Esse parque promete fazer nevar graças à temperatura interna de menos 5 graus. Aproveita também a magia do período para criar uma experiência única, a neve no Natal brasileiro. Para realizar realmente esse sonho do brasileiro de conhecer neve no período de Natal, acho que torna isso muito especial. Tomar um chocolate quente a menos 5 graus é uma experiência que só dá para ter aqui. Nossa, foi uma experiência maravilhosa. Eu vim com meus 2 filhos sozinha e o sonho deles era conhecer neve. Então eles adoraram, brincaram bastante na neve e foi muito legal. Ao longo da temporada, que termina na metade de janeiro, são esperados mais de 2 milhões de visitantes na cidade gaúcha. Um alento para uma região que teve a economia fortemente atingida pelas enchentes do mês de maio. Para nós, já é uma vitória enorme estarmos realizando o Natal, recebendo as pessoas. Levamos o grande desfile de Natal para o centro da cidade, uma forma de abraçar quem está chegando, retribuindo o carinho, a solidariedade de tantos brasileiros, que se preocuparam conosco, com os gaúchos. Solidariedade retribuída com o poder de emocionar turistas de todos os cantos do país. Maravilhosa, lindo, mágico. É a terceira vez que eu venho, é encantador. Você vai ter que levar seu filho agora pro Natal Luz, hein, Jairo? Exatamente, mais um desejo desbloqueado. Tudo bem? Muito bom dia pra você. Bom dia, Muri, tudo bem? Estamos em clima natalino, ó. Vocês estão ouvindo a musiquinha? Papai Noel chegando. Tá chegando. E como é que tá o Papai Noel também do futebol, do esporte? Porque a gente começa com as notícias, atualizações do mercado da bola, porque tem novidades. Tem time ganhando presente também, né? Tem, o Papai Noel, inclusive, lá do Palmeiras, chegou ontem com o anúncio Papai que a Noel gente... verde, no caso? Exatamente. O Papai Noel alviverde, trazendo reforço para o ano de 2025. Isso porque o clube anunciou o atacante uruguaio Facundo Torres. Veja só, ele assinou o contrato por 5 temporadas até o final de 2029. O jogador já conheceu as instalações do Palmeiras. A gente está vendo, inclusive, aí o vídeo que foi publicado pelo clube. O Facundo Torres estava lá no Orlando City, time dos Estados Unidos, desde 2022 e custou ao Palmeiras 14 milhões de dólares, cerca de 85 milhões de reais. Foi a venda mais cara da história do time americano. Papai Noel fazendo a festa palmeirense e também dos americanos, né? Muito bem, tá aqui o anúncio. E ele que deixa ali no anúncio, ele chega, já deixa o mate dele ali, a cuia dele. Exato. Aí de ladinho, uruguaio. Claro, o Uruguai é o país onde mais consome mate no mundo, né? Então ele vai poder aproveitar que o mate gaúcho, o Muriel conhece bem. Tem aqui em São Paulo, dá pra comprar. Tem um mercado aqui que depois a gente sugere. Perto do Palmeiras. E o São Paulo não chegou a um acordo com o Rafinha, que vai deixar o clube, o ídolo, o São Paulino, tá indo embora. O lateral direito tem contrato só até o fim deste ano e existe inclusive a possibilidade de ampliação do vínculo até o meio de 2025, mas não houve um acerto entre as duas partes. Nas redes sociais, o São Paulo publicou um vídeo de agradecimento ao jogador que estava há 2 anos no clube e foi capitão na conquista inédita da Copa do Brasil do ano de 2023. Muri. Deixou um título importante para o São Paulo e agora se despede. Agora tem um clube que está muito perto também de anunciar um novo comandante, né? Tava só na expectativa do novo técnico. Tava. Esse aqui andou lá pelas Arábias e vai voltar ao Brasil. É um velho conhecido do futebol brasileiro, fez uma boa campanha no Botafogo e o Atlético Mineiro encaminha a contratação do técnico Luiz Castro. O treinador já teve, inclusive, algumas reuniões com o clube, que já fez aquela proposta oficial. O Castro está sem time desde que deixou o Al Nassr da Arábia Saudita em setembro. O português passou pelo Brasil entre os anos de 2022 e 2023, quando comandou o Botafogo e saiu daqui para comandar ninguém menos que o Cristiano Ronaldo. Apenas, né? Coisa pouca.
Agora, o futebol brasileiro está de férias, como vocês estão vendo, a gente está falando só das negociações, etc. Só que os torneios internacionais ainda bem continuam, né, Jair? Pra gente não ficar sem futebol. Exato, pra gente não ficar sem assunto aqui, né? Ainda bem que as temporadas começam na metade do ano lá, e aí continuam. E hoje tem clássico espanhol, um clássico importante, Barcelona e Atlético de Madrid, que se enfrentam amanhã pelo confronto direto pela liderança do campeonato, em La Liga. Os dois clubes têm 38 pontos e o Barcelona lidera pelo número de vitórias e também de saldo de gols. E o Barcelona, gente, tem levado vantagem neste confronto. Nos últimos 10 jogos entre as equipes, o Barça venceu 5 vezes contra 3 vitórias madrilenhas. Foram 3 empates ao todo. O Barcelona marcou 14 gols, enquanto o Atlético balançou as redes 10 vezes. Vale também a gente lembrar que, sob o comando do técnico Diego Simeone, o Atlético de Madrid nunca conseguiu vencer o Barcelona fora de casa. Quem sabe hoje pode ser a primeira vez. É aquele desafio que a gente gosta, que gosta de futebol, também gosta para tentar vencer. É interessante. Exato, né? Esse negócio de não ter supremacia no futebol é um negócio que me agrada, né? Eu também adoro. Tem aquela rivalidade boa. Assim que é bom. Jair Nascimento, obrigada, viu? Valeu, tamo junto. Até a próxima. Até mais. Olhamos agora, gente, para as notícias policiais. Porque a Polícia Federal prendeu no Espírito Santo um radialista investigado pelos atos de 8 de janeiro. Roque Saldanha, que já estava com a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes desde o mês passado, deve passar hoje pela audiência de custódia. A apuração dele, Elijonas Maia, que vem conversar com a gente, é plantão natalino, mas ele traz informação nova, Brasil. Conta pra gente, Elijonas. Você mandou, eu voltei de novo para cá, Muriel. Olha só, essa prisão foi em Colatina, no Espírito Santo, uma cidade distante a 138 quilômetros da capital Vitória. O radialista Roque Saldanha estava usando uma tornozeleira eletrônica já desde o ano passado por conta dos atos de 8 de janeiro. E aí ele postou no mês passado um vídeo na internet rompendo essa tornozeleira e xingando o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito no Supremo Tribunal Federal. E postou esse vídeo e aí veio mais um pedido de prisão preventiva contra ele. Então, o pedido de prisão preventiva, inclusive, é do mês passado e a Polícia Federal cumpriu ontem. Agora, o radialista está passando, neste momento, por uma audiência de custódia para a gente saber esse resultado, se vai se manter preso, uma prisão preventiva, ou se vão relaxar, cumprir alguma medida cautelar, por exemplo. E aí falei com a... Antes disso, vou falar também sobre o que foi apreendido. Além da prisão dele, os policiais apreenderam um celular, 3 chips, R$7 mil em espécie e a própria tornozeleira eletrônica que ele rompeu no vídeo que ele mesmo postou. Falei com a defesa, então, do investigado. Eles disseram o seguinte: é lamentável testemunhar uma pessoa ter seu direito ao trabalho cerceado e dizem que o limite para o uso da tornozeleira eletrônica é de 90 dias, mas que o radialista já estava há quase 2 anos e aí seria um motivo para ele quebrar essa tornozeleira eletrônica, porque já estava machucando a perna dele, criando algumas feridas. É uma das justificativas da defesa que está, nesse momento, defendendo ele nessa audiência de custódia. Daqui a pouco, no próximo Agora, a gente traz o resultado dessa audiência de custódia que começou às 10 da manhã. Muriel está preso, cumprindo agora a prisão preventiva e o resultado vem daqui a pouco, deve durar mais ou menos daqui a uns 15 minutos o resultado dessa audiência de custódia contra o radialista Roque Saldanha, que, de acordo com a Polícia Federal, participou desses atos antidemocráticos que a gente acompanhou, infelizmente, essas cenas lamentáveis de 8 de janeiro do ano passado. Muriel? Que já completam 2 anos. Obrigada, Elijonas. A gente vai falar ao longo, inclusive, da próxima edição do Agora CNN sobre os desdobramentos dessa audiência de custódia também. Obrigada. Pessoal, e nos Estados Unidos, o Congresso aprovou na madrugada o projeto de lei que impediu a paralisação do governo. Com isso, agências públicas consideradas não essenciais têm financiamento para funcionar até pelo menos março. Mariana Janjá, está acompanhando tudo isso de perto. De gorrinho, vem conversar com a gente porque tá frio, tá nevando em Nova York. Mariana Janjá, conta pra gente como é que foram essas movimentações, porque a gente sabia que eles tinham até meia-noite de Washington para conseguir aprovar tudo. Foi correria ou eles chegaram a passar da meia-noite? Como é que foi esse movimento? E depois já faz um giro aí rapidinho pra gente dar previsão do tempo também, porque eu tô vendo que tá bem frio por aí, Mari.
Oi, Muri, bom dia a todos. Foi correria sim, olha, chegou esse pacote emergencial junto com a neve, aqui a primeira neve da temporada, as duas coisas que aconteceram na madrugada, agora de sexta-feira para sábado. O Senado aprovou sim esse pacote emergencial, então, para garantindo o financiamento do governo até o mês de março. Em março, então, os parlamentares voltam para rediscutir o orçamento, mas, por enquanto, então, a situação fica mais controlada, né, com as agências federais funcionando. Claro, existia muito o medo do que aconteceria se o Congresso não aprovasse o orçamento e aí o governo entrasse em shutdown, né? Então tivesse o fechamento do governo, todas aquelas atividades que não são consideradas essenciais parariam de funcionar, e isso aconteceu pelo menos tecnicamente. Por quê, Muriel? Porque o prazo era até meia-noite de sexta-feira para sábado. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto um pouco antes, por volta das 7 horas da noite aqui no horário local. E aí depois o Senado aprovou, já tinha passado da meia-noite. E depois da aprovação do Senado, o presidente americano Joe Biden ainda precisa sancionar. E Joe Biden ainda não fez isso. Então, teoricamente, os Estados Unidos entraram em shutdown, mas é o que eles chamam aqui de shutdown técnico, né? Não é suficiente, essas horas não são suficientes para realmente causarem um impacto nas agências federais, naquelas atividades que não são consideradas essenciais. Agora, o que inclui esse projeto, então, que foi aprovado ontem pelo Congresso? Inclui ali ajuda para desastres, o orçamento até março do ano que vem, e não inclui, na verdade, o que é mais importante desse projeto é a gente observar o que ele não inclui, que é a suspensão do teto da dívida, que era algo que Donald Trump queria muito, era o principal pedido de Donald Trump, que, lembrando, é o presidente eleito, mas ainda não é o presidente dos Estados Unidos. Donald Trump ganha, né, assume o poder, assume a Casa Branca em 20 de janeiro, mas ele queria muito que o Congresso aprovasse um projeto com a suspensão do teto da dívida. Os democratas não aceitaram esse projeto e alguns republicanos também não. Foram 38 republicanos que votaram por não incluir a suspensão do teto da dívida. E a gente viu então esse projeto sendo aprovado assim, de forma bipartidária, sem aquilo que Donald Trump mais queria. Agora, Mari, aproveito para te perguntar com relação à perspectiva, porque com essa aprovação do Congresso, ficou um impasse que a gente estava acompanhando as discussões entre republicanos, mas que teve inclusive influência de Donald Trump e de Elon Musk. E aí, quando puder, fala pra gente um pouco do tempo por aí, porque tá tudo nevando aí, se for possível, rapidinho, Mari. Muri, pois é, a Donald Trump teve uma influência muito grande, né, na verdade, né, nesse projeto, e isso é interessante de observar, porque, como eu disse, ele é o presidente eleito, mas ainda não é presidente. Ele e Elon Musk começaram a criticar muito o primeiro acordo que tinha sido fechado entre os dois partidos, dizendo que tinha muitas concessões para os democratas. Então, e Joe Biden, até agora, no meio de tudo isso, não se pronunciou, lembrando que ele ainda é o presidente, né, mas é isso, Muriel, tá frio, menos 2 graus aqui, sensação de menos 9, mais o noticiário quente, né? Como a gente sempre diz. Maravilhosa, não dá para sentir frio com esse noticiário quente. Obrigada, Mari, bom trabalho para você por aí. Gente, na Alemanha, subiu para 5 o número de mortos naquele ataque contra um mercado de Natal. Um suspeito foi preso. O chanceler Olaf Scholz visitou o local do crime hoje pela manhã. A gente vê aí nas imagens, em Magdeburg, que fica no norte do país. O chefe do governo foi à igreja e deixou flores em homenagem a essas vítimas, que agora são 5 vítimas fatais. Ele que classificou o ataque como um ato terrível e pediu união aos alemães. 5 pessoas morreram, mais de 200 estão feridas, segundo autoridades locais. 40 delas estão em estado crítico. Uma multidão foi atingida por um carro que invadiu um mercado de Natal que estava cheio no momento. Um suspeito foi preso e, segundo a polícia, é um médico de 50 anos de origem saudita e que mora na Alemanha desde 2006. A investigação aponta que o homem fazia postagens contra muçulmanos nas redes sociais e também em apoio a um partido de ultradireita. A motivação ainda é investigada e é importante lembrar que esses mercados de natais são muito tradicionais na Alemanha. São esses espaços abertos com galpões que as pessoas passam, então, pelos galpões para comprar coisinhas de Natal. E, infelizmente, terminou dessa forma trágica.
Assim a gente encerra essa edição do Agora CNN. Você fica agora com um grande debate, edição especial, mas a gente volta já já ao meio-dia. A gente fica ao vivo para atualizar você das últimas informações. Até mais, boa tarde.